Bom, então vamos lá, galera. Hoje a gente vai aprender aqui sobre listas e tags semânticas, ok? São duas coisas aí bastante importantes que a gente vai estar aprendendo hoje, ok? E o que acontece? Na última aula a gente aprendeu div, certo? A gente aprendeu div e a gente aprendeu a colocar ID na div para a gente poder fazer divisões no nosso site. Hoje, o que a gente vai aprender em tags semânticas é justamente uma aplicação de como que as divs funcionam, tá? Só que em outras tags. As tags semânticas, elas são como divs, só que tem nomes específicos, certo? E listas é realmente para a gente conseguir fazer lista. Então, você quer fazer uma lista de compras, você vai usar lista. Você quer fazer uma lista de nomes, você vai usar lista, ok? Vamos começar aqui. Primeiramente, a gente vai falar de listas, que é o mais simples, né? Então, lista, gente, é uma forma de apresentar mais de um valor, ok? Dentro de uma lista, esses valores eles podem ser de diversos tipos, ok? E eles podem ser apresentados tanto de forma ordenada quanto de forma não ordenada. Cada elemento de uma lista que você for criar, ela vai ter que estar dentro da tag li, ok? Li significa list item, ou seja, item de lista, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, se eu tiver uma lista com 3 elementos, eu vou ter que ter 3 LIs. Uma LI englobando cada elemento aqui. Tá vendo? Deixa eu colocar o apontador. Então aqui, ó, aqui a gente tem LI, fecha o LI com o elemento 1 da lista. Ok? Aí, a gente tem duas formas de abrir e fechar a nossa lista. Ok? A primeira delas é se a gente quiser uma lista ordenada. Tá vendo que eu estou usando aqui, ó, OL? OL significa Ordered List em inglês, que é a mesma coisa que lista ordenada, ok? Então, se você colocar uma OL e dentro dessa OL você colocar LIs, vocês podem ver aqui, ó, que vão aparecer o quê? Vão aparecer justamente uma ordenação, tá vendo que tá 1, 2, 3? Isso é uma lista ordenada, são apresentadas de forma sequencial, de forma progressiva, ok? Então, ordered list, lista ordenada, você usa quando você quer fazer uma lista que seja ordenada realmente, ok? Lembrando que cada elemento da lista, então aqui, ó, café, leite, ovos, cada elemento tem que estar dentro do LI, ok? Porque cada elemento desse é um elemento de lista. Marcos, Oi. a gente vai usar, tipo, a lista mais ou menos para qual coisas? Pois é, aí no final da aula eu vou mostrar uma aplicação bem legal de lista, ok? Mas segura aí, calma aí. O próximo tipo de lista que a gente tem é a lista não ordenada, ok? A lista não ordenada, gente, ela é basicamente uma lista que não tem prioridade de elemento sobre elemento, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que está aparecendo uma bolinha ao redor dos itens, enquanto aqui na lista ordenada aparecia número? Então você não tem uma ordenação de elementos, você não tem uma prioridade, ok? Você só tem elementos. E aí, para fazer isso, você vai utilizar realmente, né, a UL, que é Unordered List, lista não ordenada, ok? E aí, quando você abrir a UL e colocar os LIs dentro dela, ela vai aparecer dessa forma aqui, que é justamente da forma não ordenada, ok? Então, essa que é a lista não ordenada. Tranquilo? E aí, para facilitar, né? Facilitar não, para melhorar a forma como essas listas vão aparecer lá no nosso site, a gente vai utilizar essa propriedade list style. Essa essa propriedade, ela pode ser usada para diversas formas. Ela pode ser usada para configurar o tipo de marcador que a gente vai ter no item da lista. Então aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tinha uma bolinha? Se eu quiser colocar um quadradinho aqui, ao invés de uma bolinha, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. List Style Type. Ela vai especificar justamente o tipo de marcador de item que vai aparecer lá na minha lista, ok? A gente também pode modificar a List Style Image. E a gente pode colocar uma imagem para ser o marcador do item da lista. E a gente pode até mudar a posição desses marcadores, ok? Justamente utilizando essa propriedade aqui que é a List Style Position. Aqui, ó, a gente pode olhar legal aqui, ó. Sobre a list style type, tá? Que é uma das propriedades mais importantes aí do list style. A gente tem dois tipos, né, de classificação assim, que é justamente os ordenados e os não ordenados. Nos ordenados, gente, a gente pode usar o quê? A gente pode usar números decimais,
que é o caso disso aqui, ó, 1, 2 e 3, são números decimais que a gente está usando como marcador, ok? Só que também a gente pode usar ordem alfabética, tá? Então, A, B, C, D, maiúsculas, e isso aí vai ser o upper alpha. A gente pode usar o lower alpha, que vai ser ordem alfabética mais minúsculas. A gente pode utilizar os números romanos maiúsculos com upper Roman. A gente pode utilizar os números romanos minúsculos com lower Roman, ok? Então, isso aqui, ó, são todos tipos de marcadores que a gente pode trocar aqui. Se a gente quiser colocar número romano aqui, maiúsculo, eu vou colocar qual? Eu vou colocar o upper Roman, ok? Então, tá tudo aqui nesse slide, que é algumas possibilidades que você pode colocar. No caso de listas não ordenadas, são um pouco menos de possibilidades, né? Mas a gente pode colocar um disco, que no caso seria aqui, né, um disco aberto. A gente pode colocar um círculo, que é o padrão, né, que isso aqui é um círculo, e o disco, ele é só uma bola, mas sem preenchimento interno, ok? E tem o square, né, que é realmente o quadrado, como eu falei, se você quiser colocar um quadradinho aqui ao invés de uma bolinha, você coloca aqui o list style type, vai ser square, ok? Então, aqui a gente tem um exemplinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Veja bem, aqui eu tô criando uma lista ordenada com café, leite e ovos, e aqui eu tô criando uma lista não ordenada com café, leite e ovos. No meu CSS aqui, ó, eu tô colocando que o list style type para a lista ordenada vai ser upper Roman. Então tá vendo que aqui eu tenho os algarismos romanos aqui, ó. Isso aqui é 1, 2 e 3, só que é um algoritmo romano. E na minha lista não ordenada, a minha UL, tá vendo que eu tô colocando aqui, ó, que é realmente square? Então assim, aqui do lado era para estar aparecendo os quadradinhos, só que não tá aparecendo aqui porque deve ter bugado alguma coisa. Mas a gente vai mostrar fazer isso aqui no código agora para vocês verem, ok? Uma coisa legal, tá, gente? Vocês podem... Oi, pode perguntar. Para tag funcionar, o LI, ele tem que ficar vermelhinho para você saber se está funcionando mesmo? Não, depende da configuração do seu Visual Studio Code aí, né? Pode ser que na sua configuração. Só que assim, Tá. você tem que salvar o arquivo como HTML para as tags ficarem vermelhinhas. Se você não lembrar de salvar, não vai ficar nenhuma vermelha. Ok? Mas normalmente... E aí, Oi? pode falar. Normalmente fica vermelhinho assim mesmo, tá? Aí você tem a garantia que ele tá certo. Uhum. Mas aí você tem que lembrar de salvar o arquivo como HTML quando você estiver escrevendo ele, ok? Então, a gente pode colocar, gente... Lembra que a gente aprendeu sobre ID e Class? A gente pode colocar ID e Class em lista também, ok? A gente vai mostrar isso aí agora lá no código. Mas vamos lá. Gente, a gente consegue fazer também alinhamento de tags, ok? Então aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui uma UL externa, ok? Essa UL aqui, ela tá a mais externa possível. E aí eu tenho café, leite, ok? Só que dentro de leite, tá vendo que eu não tô fechando o LI e o leite aqui, ó? O LI tá aqui, tá vendo, ó? Esse LI que tá aqui, ele é do leite, ok? Dentro do leite, eu tô abrindo uma OL, ok? E aí eu tô colocando dentro dessa OL uma lista ordenada dessa vez, que aí vai ser integral e desnatado, ok? Então, olha o resultado como é que fica aqui do lado aqui, ó. Eu tenho café, eu tenho leite. Tá vendo que isso aqui ficou deslocado pro lado? Justamente por quê? Porque eu tô colocando essa outra lista dentro de um elemento da lista anterior. Então, aqui fora, ó, nas bolinhas, eu tenho uma lista externa. E aqui dentro, nos números, eu tenho uma lista interna. Ok? E aí, por isso ficou deslocadinho assim. E essa lista é ordenada. Então, por isso ficou com 1 e 2. Entendeu? Oi. Essa linha interna funciona por causa do OL, né? Isso, exatamente. A gente colocou uma OL dentro de um LI da lista anterior. Então, ele já entendeu que ele tem que colocar uma lista alinhada. Uma lista dentro da outra lista. Entendeu? E aí a gente colocou aqui o OL ó, justamente para abrir essa lista ordenada. E aí vocês podem ver que eu abri essa lista onde? Eu abri essa lista dentro de um LI. Tá vendo aqui, ó? O LI tá aqui, eu abri ela dentro desse LI. E aí por isso que ele colocou aqui dentro do leite, tá vendo? Ficou aqui como se fosse dentro do leite. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Então beleza. Antes de passar para tags semânticas, vamos lá
pro CSS e pro HTML na prática, ok? Já vou criar aqui um arquivo CSS rapidão. Vamos lá. Primeiro passo, né, como sempre, colocar aqui o doctype, abrir e fechar HTML, abrir e fechar a head, abrir e fechar a body, ok? Aqui no head, eu já vou colocar um title, que vai ser o... Aliás, antes disso aqui, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Que é o seguinte, galera. Vocês podem ver aqui, ó, que... Tá vendo que eu não alterei? Aqui não tem CSS nenhum aqui, tá vendo? Então, realmente, o que acontece? A gente tem essa configuração de lista, só que se a gente mudar... Tá vendo aqui que se a gente mudar AOL e AOL, como só vai ter uma de cada, elas não vão interferir entre si, porque só tem uma de cada, né? Da mesma forma desse exemplo aqui, ó. Tem uma OL aqui e tem uma UL aqui. Se eu tiver, gente, por acaso, o que acontece se eu tiver uma OL e uma UL, só que ao invés de OL e UL, eu tiver duas UL, por exemplo. Se eu alterar uma das UL da forma que eu tô fazendo aqui, concorda comigo que todas vão se alterar? Então, assim, é nesse momento que a gente vai ter que usar ID, tá? Ou então class, ok? Então, só chamando a atenção para isso aí para vocês, porque aqui no slide deu certo de usar OL e UL, justamente porque só tinha uma de cada. Então, o que eu alterar aqui não vai mudar nas outras. Só que, por exemplo, se as duas fossem OL ou se as duas fossem UL, se eu alterasse dessa forma aqui, ia mudar para todo mundo do site. Ok? Então, vamos lá. Ok. Aqui eu vou colocar exemplo aula 5. E aí eu quero que mandem aí quero que mandem aí no chat, ou então falem, como que é o comando para eu importar esse arquivo CSS que está aqui. Esse arquivo CSS, gente, ele está na mesma pasta aqui, tá vendo? Ele está na mesma pasta. Então mandem aí, por favor, como é que eu faço para importar esse arquivo. Só mesmo para relembrar aí, para ninguém esquecer isso, que é muito importante. Link hell. Aquele negócio lá, cheats, File sheet. Assim? aí href style.css. Sei não, hein? Tem certeza que é assim? Tá muito baixo, não deu pra ouvir direito, não. Não é HF, Tá faltando espaço ali, HRF, não tá não? HRF. Ai. Aqui? Vamos lá. Eu quero que vocês mandem o comando pra mim completo. Hashtag. Não. É o espacinho aqui mesmo, tá? Eu vou falar logo, já que ninguém tá falando. Isso, o Nicolas mandou ali. Boa. Ô, Gustavo, nesse caso aí, não vai... O problema aqui, no caso, não era esse... Não era que... Tipo assim, tá vendo que aqui, essa configuração que você mandou aí seria pro caso de eu tivesse que voltar uma pasta, entrar na pasta CSS e o arquivo style CSS estivesse lá. Ok? Só que nesse caso aqui, ó, os dois estão na mesma pasta, tá vendo?
Então não precisa fazer esse arquivo, esse caminho relativo aí. É só realmente colocar style.css aqui e acabou. Ok? Marco, Oi. é mais fácil colocar o CSS dentro da pasta que vai estar o HTML, né? É mais fácil, só que, tipo assim, às vezes você vai pegar projetos que não vai estar assim, entendeu? O mais fácil é realmente fazer isso Não, mesmo. tipo, que nem você tava ali, ó. Você foi abrir lá a sua pasta e tava lá o arquivo HTML e o styles. Assim é mais fácil, não é? Assim é mais fácil, só que, tipo assim, às vezes, por que é importante saber caminho relativo? Porque pode ser que você tenha que separar, e é legal separar mesmo. Você coloca aqui, ó, imagens, ok? E aqui você tem outra pasta que é código. E aí, os seus códigos vão estar dentro dessa pasta e as suas imagens vão estar dentro dessa pasta aqui, por exemplo. Certo? O que acontece? Quando você quiser acessar os arquivos passando de uma pasta para outra, você vai ter que saber esse caminho relativo que o Gustavo mandou aí. Entendeu? Mas realmente o mais fácil é colocar junto mesmo, só que nem sempre você vai poder colocar junto. Certo? Então vamos lá, vamos fazer o exemplo aqui lá do slide. Eu vou colocar aqui, como é que era? Era leite, ovos. O outro eu esqueci, eu vou colocar açúcar aqui, sei lá. Café. Café, né? Boa. Prestando atenção na aula, é isso aí. Então vamos lá. Então, como vocês podem ver, né? Aliás, vocês não podem ver ainda, porque tá no outra coisa aqui. Ok, agora sim, vocês podem ver. A gente tem aqui realmente, né, uma lista ordenada, padrão. Leite, ovos e café. E vocês podem ver que a estilização aqui tá realmente, né, tá realmente o padrão que é número decimal. Ok? Então, bora fazer o seguinte. Em vez de colocar número decimal, vamos tentar colocar o quadrado lá. Eu vou colocar aqui no L. E aí, quem lembra da propriedade como é que é? Qual que é a propriedade que eu vou ter que mudar aqui se eu quiser colocar um quadrado para ser o marcador da minha lista? Qual a propriedade que eu vou ter que usar? Eu falei na aula de hoje. List. Não, não é list não. Ah, não, é list style type mesmo. Isso. E square, eu acho. Não sei. Aí, ó, aqui, tá vendo que já apareceu aqui todas as possibilidades, tá vendo? Isso que é o legal do VS Code, né? Então eu vou colocar aqui square, ok? É só aquele que tem isso. Oi? É só o VS Code é o melhor site melhor app pra fazer essas coisas, né? Ele é muito bom. Não posso falar com certeza se ele é o melhor, mas ele é muito bom. Então, tá vendo que aqui a gente colocou os quadradinhos? Só que ficou meio errado isso aqui, né, gente? Alguém pode me falar por que ficou meio errado? Ó, olha como eu tô declarando a minha lista. Aí não é ordenado, né? Exato, exatamente. Exatamente isso. Se eu colocar square na minha lista ordenada, não vai ficar ordenado, né? Não tá ordenado aqui. Então, o que a gente pode fazer ao invés de colocar square? A gente pode colocar letras do alfabeto, ok? E aí, com letras do alfabeto, a gente pode colocar aqui, ó, um upper alpha. E aí vai ser letras do alfabeto maiúsculas. Tá vendo? Ó? ABC. Agora já ficou ordenado. A gente pode colocar também, ao invés de upper alpha, a gente pode colocar lower alpha. E aí vai ser letras do alfabeto que? Minúsculas. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma outra OL, ok? Essa outra OL aqui, eu quero que seja o almoço. Então a primeira lá foi café da manhã. Essa aqui eu quero que seja o almoço, então vai ser feijão, arroz e Alface. carne de sol, pô. Cadê a proteína, meu amigo? Carne de Alface. sol é uma delícia, cara. Não, eu vou colocar alface aqui então, só porque o camarada é fitness. Vou colocar um tomate também. Você gosta de tomate? Sim, é bom. É bom, então beleza. Então a gente tem feijão, arroz, alface, tomate e carne de sol. Se a gente for olhar aqui, ó, tá vendo que as duas listas, elas estão exatamente da mesma forma, ordenadas? Só que eu quero que elas fiquem diferentes. Eu quero que essa primeira aqui
seja letra minúscula do alfabeto mesmo, da forma que está aqui. Só que eu quero que essa aqui do almoço seja letra maiúscula do alfabeto. Então alguém tem alguma ideia de como que eu posso fazer isso? Você pode colocar o ID ou o class, né? Então beleza. Então, Coloca o ID e depois coloca o Upper Alpha. ok. Então fala um ID legal para eu colocar aqui. Qual que seria um ID legal para colocar? Almoço. Almoço, é isso aí, garoto. Almoço bom. Almoço, é isso aí. E aí aqui, como que eu vou acessar aquela lista lá? Você vai escrever Hashtag almoço bom. Almoço. Hashtag almoço, ok. E aí, né? List style type, realmente, né? Upper alpha. Será que vai funcionar isso aqui? Tá aí. Então, realmente, a gente consegue fazer, né? Isso aí que a gente conversou, que é realmente fazer isso, ok? Então, vamos lá. E também as variações humanas. Né? O que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, ó. Eu quero colocar carnes, só que em carnes, eu quero colocar 3 tipos de carne, por exemplo. E eu quero que essas 3 tipos de carne não fiquem ordenadas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou Você vai colocar o L. Vou colocar o quê? Você vai colocar o L. O L, ok. E aí é só colocar daí os você vai L aqui colocar dentro. outro ali. Então vai ser carne de sol, vai ser Picanha. Frango. picanha, boa, e frango, então, ok. E aí, nessa minha L aqui, eu quero que ela seja... Vou colocar aqui, eu quero que ela seja discos, né? Então, só para vocês verem lá como é que é o tipo disco, ok? Então aqui, ó, a gente tem feijão, arroz, alface, tomate e carnes. Dentro de carnes a gente tem carne de sol, picanha e frango. Por que ficou deslocadinho assim pro lado bonitinho do jeito que tá aqui? Justamente porque eu coloquei essa UL dentro do LI de carnes. Tá vendo que eu abri o LI de carnes aqui, só que eu só fechei ele aqui? Então isso aí possibilita que a gente coloque uma UL dentro da outra. Ok? Marcos, Oi. uma dúvida. Tipo, ali no seu café, você pôs A, B, C. Tem como, no nosso almoço, a gente colocar depois o tipo do C, pôr D, E, F, G? Não entendi. Depois do quê? Tipo, a gente não repete o ABC do leite, ovos e café e já começar direto do D, E, F, G, H. Ah, tá. A forma de fazer isso aí seria apenas se a gente juntasse as duas listas. Então, eu não posso abrir essa outra lista aqui, ó. Elas têm que ser a mesma lista. Por quê? Porque, boa pergunta. Porque o CSS, o que ele faz? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Se eu agrupar tudo em uma lista só, vocês vão ver que ele vai fazer justamente o que você tá falando aí, ó. Ele vai colocar realmente o DFGH, tá vendo? Só que aí ele vai ter a mesma estilização, tá vendo? Não vai ter como mudar. Não tem como você alterar vários elementos assim dentro de uma lista. Aliás, até tem, mas depois a gente vai ver Aí como você pode colocar o div, né? Não. O que você pode tentar fazer é o seguinte, ó. Você pode colocar uma ID para esses elementos aqui. Uma ID não, uma class. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Eu nem sei se vai funcionar, mas a gente pode tentar. Eu vou colocar uma class que vai ser almoço, ok? E aí, todos os elementos da lista que forem almoço, eu vou colocar essa class aqui neles. Fechou? Então assim, tá vendo que eu tô alterando aqui os LIs e não a lista em si? Sim. E aí, ó, aqui se eu colocar almoço aqui e eu alterar Já tem uma lista ali. o list style type para upper alpha deles, mas aquele almoço que tá lá é um ID e agora eu tô mexendo com class, tá vendo? Esse almoço aqui era o que tava na outra lista, agora eu tô mexendo com class. Vamos ver se aqui vai funcionar? Funcionou, tá vendo? Ó? Então, o que eu fiz? Eu coloquei... Oi. Aquele não foi. É porque eu escrevi errado aqui, ó. Prontinho. Aê. Ô Marcos, no Class não tem tutorial ensinando a comentar no VS Code? Tem sim. Tem sim. Pode procurar lá, que é um dos primeiros materiais que a gente postou, ok? Então, entendeu aí como é que a gente faria para poder alterar os elementos dentro de uma lista interna, dentro de si mesma?
a gente coloca os LIs que a gente quer que sejam diferentes, tá? Nesse caso aqui eu coloquei uma class porque eu ia modificar vários elementos, né? E aí eu modifiquei essa class para ficar dessa forma aqui, ok? E aí eu vou conseguir alterar apenas elementos específicos e não a lista inteira. Fechou? Foi uma ótima pergunta quem fez essa pergunta aí. Para finalizar, deixa eu só dar uma olhada aqui no slide para lembrar aqui o que eu ia falar rapidinho com vocês. Eu acho que sobre listas é só isso aí mesmo, tá, galera? Assim, a gente vai aprender umas aplicações de listas agorinha. Só que é basicamente entender essa questão das listas, que a gente consegue, né, colocar os elementos aqui dentro. A gente consegue, gente, dentro do LI, a gente consegue colocar qualquer coisa, tá? A gente consegue colocar, por exemplo, a tag A. Lembra aquela tag A? Alguém lembra o que a tag A fazia? Quem lembra? É pra colocar um link? Isso, é para colocar uma referência para alguma coisa, né? Então aqui, ó, se eu colocar isso aqui, vocês podem ver que está acontecendo justamente que dentro da minha lista eu tenho um link que eu posso clicar e eu vou para um site, ok? Então assim, realmente a gente consegue colocar qualquer coisa dentro da LI. Você pode colocar uma imagem também. Então, um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui uma imagem qualquer. Imagem legal. Essa coisas de lista seriam bem úteis lá na atividade das vitaminas, né? Sim, sim. Mas aí na atividade das vitaminas a gente queria fazer outra proposta, né? Então eu vou pegar aqui o João Frango. E aí eu quero colocar... Quem conhece o João Frango aí, gente? Vocês são novinhos, né? Vocês nem devem ter assistido esse filme. Tá? Eu já assisti já. Eu só ouvi falar. Também já assisti. É muito bom, velho. Então, eu vou colocar aqui uma imagem, ok? E aí, dentro dessa imagem, eu vou colocar realmente o quê? O link lá que vai pro João Frango, ok? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu acho que talvez pode não dar certo. Vamos ver. Então, tá vendo que aqui, ó, eu tô colocando essa imagem. Só que assim, ficou pequenininho porque a imagem tá enorme, né? Deixa eu colocar uma ID aqui só pra poder mudar rapidão. Coloca no lugar de frango. A próxima. Pera aí, rapidão. Deixa eu colocar uma ID aqui. Que vai ser image, ok. Aliás, como a gente só tem uma imagem, eu não vou nem mexer com a ID. Ah, não, eu vou mexer com a ID sim. Vou colocar aqui João Frango. Então, eu tô colocando aqui uma imagem. E aí eu vou colocar aqui que a hashtag João Frango. Eu vou alterar. Eita. Eu vou alterar para 100 pixels e a altura para 100 pixels. Ok? E aqui no display eu vou colocar lock. Beleza, bora ver se assim vai funcionar. Então, aí eu reduzi e ficou legal. Então, tá vendo aqui, ó, que a gente tem um A, que é um link, um C, que é uma palavra normal, aliás, um B, que é uma palavra normal, um C, que é uma imagem, tá vendo? Então, assim, como vocês podem ver, a gente consegue colocar literalmente qualquer coisa dentro dos LIs das listas, ok? Então, se eu quiser colocar uma imagem, eu posso, um link, eu posso, uma palavra, uma lista, dentro de um elemento de uma lista, eu posso colocar outra lista, ok? Então, assim, é bem livre mesmo para você colocar o que você quiser. Fechou? Todo mundo entendeu isso aí? Uma pergunta. Oi. Nas carnes, você pôs o tipo de carne, certo? Sim. A gente pode, tipo, dentro da frango, colocar uma outra UL para especificar vários tipos de frangos? Vamos fazer isso então, ó. Como que a gente faria isso? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos lá. Eu vou colocar o mouse aqui na linha do frango. O mouse tá aqui, ó. Onde que eu vou ter que mexer para colocar uma UL dentro de frango ali? Vamos lá. ID? Não. Não, primeiro você vai ter que dar um espacinho, um espaço ali, né? No finalzinho, depois de frango. Aqui, né? Vai ficar mais organizado. Aqui. Aí. Beleza, Aí, e agora? Agora você vai ter que colocar... Você quer organizado ou desorganizado? Um L. UL.
Beleza. E aí aqui a gente tem Frango a passarinho, um monte de coisa. a passarinho, Eita. a Ele A diminui. parmegiana. parmegiana. É, Frango à parmegiana. isso. Eu Ah, acho não, que pô, aí você tá zoando. que foi? Quieta, mano. Bom, gostoso. Parmegiana você tem que fazer com um bifão, pô. Bifão bovino. Tem como pôr BR dentro delas, né? Oi? Dentro dessas LI das ULL, o L tem como pôr BR, né? Tem como sim, se você quiser pular a linha. Mas não precisa não. Nesse caso aqui, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aí, ó, tá vendo? Então, deixa eu só modificar esse estilo aqui. Vamos lá. Eu quero colocar que apenas essa lista aqui, ó, seja o círculo fechado e não o círculo aberto igual tá aqui embaixo. Como é que eu vou ter que fazer? Onde que eu vou ter que colocar um ID? ID? ID, mas onde que eu vou colocar? ID depois do LI, dentro do LI. Não precisa ser dentro da O LI, ID não. dentro. Eu não vou imaginar Dentro da UL. dentro da UL, mas qual UL? A primeira. Não, a segunda. Essa aqui? Segundo. Você pode colocar nas duas. Eu vou colocar nessa aqui. Essa ID aqui vai ser como? Qual que é um ID legal pra colocar aqui? É carne boa. Carne. Carnes, ok? Churrasco. E aqui nessa outra UL, qual que é um ID legal pra colocar aqui? Churrasco. Não. Tipo de frango. Boa. Então eu vou colocar frangos, ok? E aí é só eu vir aqui. Eu vou colocar que carnes vai ser o o style type vai ser disc para ficar completo. E em frangos eu quero que o list style type fique realmente o quê? Circle, para ficar aquele aberto lá no meio. Ok? Então a gente tem o quê? A gente tem aqui A, B e C, a gente tem o almoço com as carnes. Dentro de carnes a gente tem os tipos de carne. Dentro de frango a gente tem os tipos de frango. Ok? Então você pode ir fazendo esse alinhamento de listas que a gente está fazendo aqui, ó. Da forma como você quiser, aí estilizando. É só você colocar os IDs certos e mexer no CSS, ok? É bem intuitivo assim mesmo, vocês podem ficar brincando com isso aqui o tanto que vocês quiserem. Oi? Por que não colocou também vegetais? É porque, assim, você pode ir colocando aí, entendeu? Mas aí eu vou seguir na aula, e aí vocês podem fazer as listas que vocês quiserem aí depois, ok? Beleza. Então, basicamente é isso sobre listas, tá? A gente conseguiu abordar bastante aí, eu achei que ficou bem legal. E aí, só vocês ir pegarem mesmo, e aí as aplicações de listas vocês vão aprendendo mais pra frente. Ok? Como que a gente vai usar essas listas aí? Pra quem tá em dúvida, o filme é esse aqui, ó. Tá dando onda. Ele aparece o Cadu Maverick e o João Frango. É bem, bem legal. Recomendo muito. Nossa, o filme tem a minha idade. Pois é. Ele tem 13 anos já. Saudade. Eu assisti muito esse filme, velho. Enfim, vambora, né, galera? Bora seguir na aula. Agora a gente vai falar, gente, de tags semânticas, ok? Tags semânticas, gente, elas servem justamente para evitar que a gente fique usando muito div e spam no nosso código, ok? Elas vão indicar quais que são as áreas do nosso site de uma forma organizada, permitindo que a gente consiga organizar o nosso site, deixar ele estruturadinho, perfeitinho, sem precisar ficar usando div toda hora, ok? Por que é legal, gente, utilizar o HTML semântico? O HTML semântico ele vai ajudar os mecanismos de pesquisa, ok? Os leitores de tela e outros dispositivos que o usuário queira usar para determinar a importância daquele conteúdo ali, ok? Então, quando você faz uma pesquisa lá no Google, por exemplo, o Google vai mostrar os sites que têm HTML semântico justamente porque eles têm uma estrutura mais organizada, uma estrutura ali melhor, ok? As tags semânticas, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida ainda. Tem como eu colocar HTML dentro de uma lista? Depende. Qual tag HTML você colocar dentro de uma lista?
um HTML normal, criar outro arquivo HTML. Não, aí não. Não, aí não. O que você pode colocar dentro da lista são outros elementos que tem no HTML, mas outro arquivo HTML você não consegue não, ok? Beleza. Ok. Entendeu? Então, assim, dentro de uma lista você não consegue colocar não, mas você consegue colocar os elementos, imagem, outra lista, link, você consegue colocar tudo. Agora, outro arquivo HTML não, fechou? Então, quais que são as tags semânticas, galera? A gente tem a main, ok? Que vai ser onde a gente vai colocar o conteúdo principal do nosso site. A gente tem o header, o footer, a section, o article, o nav e o aside. Então, são um total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tags semânticas que a gente tem. E a gente vai utilizar essas tags para justamente dividir, deixar o nosso site o mais divididinho possível. Ok? Isso aí que a gente vai utilizar. Então, para que serve cada uma dessas tags que eu falei, galera? Header, ela vai servir para representar o cabeçalho da página. Ok? Header vai servir para você colocar aí todos os elementos que vão ficar em cima da sua página, no cabeçalho mesmo, você vai utilizar o header para isso. Ok? O main, ele vai representar a parte principal do seu site. Cabeçalho é aquela área lá em cima, né? Isso, o cabeçalho é isso aqui, quer ver? Ó? No Gmail aqui, por exemplo, o cabeçalho é essa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima eu tenho a logo do Gmail, eu tenho uma barra de pesquisa e eu tenho essas configurações aqui? Isso aqui é o cabeçalho do site, tá vendo? Tá vendo que tá aqui em cima? Isso aqui é o cabeçalho, ok? Cabeçalho é tudo que fica no topo do seu site. Com a logo, geralmente a logo fica lá, geralmente o menu fica lá também, quer ver? Isso aqui, por exemplo, olha um Eu exemplo. confundi aí onde você tá escrevendo, eu confundi o cabeçalho aí. Olha esse cabeçalho aqui, por exemplo, ó. O cabeçalho, ele tá, ó, daqui de cima até aqui é cabeçalho, tá vendo? Isso aqui tudo é cabeçalho, ó. Então aqui, ó. O cabeçalho aqui nesse site seria isso aqui, ó. Ok. Que eu tô marcando. Tá vendo essa parte que eu tô marcando aqui? Aqui, ó. A gente tem o logo lá em cima e a gente tem o menuzinho aqui. A gente pode definir o tamanho do cabeçalho? Pode. Você pode alterar tudo que você quiser do cabeçalho. Ok? A gente vai aprender isso aí agorinha também. Tá. Então, para a gente poder marcar o que vai ser o cabeçalho do site, a gente vai utilizar justamente o header. Ok? O main, ele é o quê? O main, ele vai ser realmente a parte principal do site, onde vai ter o conteúdo. Então, assim, tudo que for o conteúdo do seu site ali do meio, vai estar dentro da main. Olhando aqui novamente esse exemplo aqui, ó, tudo isso aqui que eu tô marcando aqui, ó, faz parte da main, ok? Tudo isso aqui que tá no branco, até aqui embaixo, faz parte da main, ok? A gente tem, gente, a section, que ela vai representar uma seção genérica da página. Então, tipo assim, geralmente vai ter um título. Então, assim, ó, essa parte aqui, por exemplo, ó, bem-vindo e vamos começar. Essa parte aqui de cima, essa parte aqui é uma section que a gente poderia chamar de quê? A gente poderia chamar de bem-vindo, por exemplo. A gente colocaria lá section com ID de boas-vindas, ok? Então, assim, isso aqui é uma seção do texto. Aqui embaixo, a gente tem outra seção que tem esse aplicativozinho aqui que você pode mexer. Aqui embaixo tem outra seção. Então, assim, a gente consegue fazer uma divisão bem legal do site com isso, ok? Colocando as seções. E aí a gente pode colocar IDs e class nessas seções para a gente poder ir marcando o que essas seções fazem. E a gente tem aqui um article. Um article, galera, ele é um componente completo da página. Ele pode ser um post, no caso de uma página, no caso de um blog, né? Ele pode ser um produto, no caso de uma loja. Então, no caso daquela atividade da vitamina lá, o que seria um article lá? Um article lá, lembra que vocês criaram vários divs e colocaram dentro do div a imagem, o preço, o sabor e tal? Esse div que vocês colocaram aí, agrupando essas informações, no caso de a gente já soubesse tag semântica, vocês iriam utilizar o article. Porque o article, ele é um componente completo, ok? Alguém tem alguma dúvida nessas 4 que eu falei? Então, bora seguir. Não. E aí, além dessas 4, a gente tem o nav, que ele vai representar, né, uma seção onde vai ter links para outras páginas ou para outras seções da mesma página, ok? E a gente vai ter
o aside, que a gente vai colocar uma seção da página com conteúdo à parte do principal, só que ainda vai estar relacionado com ele. E a gente vai ter o footer, que é o rodapé. No caso desse exemplo que eu estava mostrando para vocês, o footer é realmente isso aqui embaixo. Ó. Tá vendo que essa parte em cinza aqui embaixo tá realmente, assim, fora das outras, né? Digamos assim. Então isso aí, né, é realmente o footer. Então o footer é a parte que fica no rodapé ali da página, no finalzinho mesmo da página. Alguém ia perguntar alguma coisa? Aqui, galera. Possibilidades que a gente tem para organizar o site. Aqui, ó, a gente tem, nessa primeira parte aqui, a gente pode colocar um header. E aí, dentro desse header, a gente vai colocar o nav. Ok? Ô, Nicolas, mas não é isso aqui não, tá? Não era para usar artigo no artigo das vitaminas ainda não. No caso das vitaminas, você ia utilizar lá, era div. Ok? Era div porque foi o que a gente aprendeu naquela aula. Eu tô falando só que a gente poderia utilizar article se a gente já soubesse. Oi. O header significaria meio que o cabeçalho? Isso, o header é exatamente o cabeçalho. O header, você vai colocar ele para marcar o topo do seu site. Tudo que vai ficar no topo do seu site, sendo o cabeçalho, você vai utilizar o header. E aí, uma possibilidade que a gente tem legal é o quê? Colocar o nav dentro do cabeçalho. O nav, geralmente, ele vai marcar o menuzinho da sua página. E aí, ó, vocês podem colocar aqui, ao invés de colocar o header aqui em cima, aliás, ao invés de colocar o nav no header, você pode colocar o nav do lado. Tá vendo aqui, ó, que esse nav tá aparecendo aqui do lado do meu site normal, digamos assim? Então, assim... Aí eu posso pôr o que eu quiser. E você pode organizar o site da maneira que você quiser. O importante é que você deixe marcado, né, organizado, o que é o header, o que é uma section, o que é um article, ok? Então, assim, ó, tá vendo que aqui, ó, eu tenho um header dentro do meu nav? Então, esse header que tá aqui, ele é um cabeçalho, mas ele é um cabeçalho da minha nav. Entendeu? Então, assim, você pode utilizar o header em outras seções para ele ser um header interno. Então, aqui, ó, aqui eu tenho um artigo, por exemplo. Vamos supor que isso aqui é um post do meu blog, ok? Dentro do post do meu blog, eu tenho um cabeçalho do meu post, eu tenho um footer do meu post e eu tenho seções do meu post. Da mesma forma que no site padrão, eu tenho o cabeçalho do meu site, o cabeçalho, vamos chamar de cabeçalhozão, ok? O cabeçalhozão do meu site, e eu tenho aqui o rodapézão do meu site. E aqui eu tenho o cabeçalhozinho e o rodapézinho, que são só do post, ok? Então, isso aqui são possibilidades, né, de organização de código que vocês podem fazer utilizando essas tags aí. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo de como que a gente organizaria isso aí, ó. Então, gente, já deixando claro, tá? Todas essas tags que a gente aprendeu, a gente só vai utilizar dentro do body, ok? Porque essas são tags de marcação de conteúdo do site, ok? E aí, a gente vai marcar conteúdo onde? Só no body, ok? Então aqui, ó, dentro do body, qual que é a primeira coisa que eu tô declarando? Eu tô declarando aqui um cabeçalho, tá vendo aqui, ó? Nessa linha aqui, ó, eu já começo o body falando que o que tiver dentro do header vai ser o cabeçalho do meu site, ok? E aí, nesse caso aqui, eu tô colocando um nav, que vai ser onde vai estar o menu do meu site, no cabeçalho. Show? Seguindo, a gente coloca o quê? A gente coloca o main, que é o conteúdo principal da página, onde vai estar ali o conteúdo principal mesmo vai estar dentro do main, ok? E aí, dentro do main, tá vendo que eu tô colocando aqui, ó, uma section, que vai ser uma seção genérica, que vai estar dentro do main ali. Eu tô criando aqui um article, e esse article vai ter a classe post, certo? Então, assim, aqui nesse caso, né, eu tô colocando uma seção também dentro do post, tá vendo? Então, esse article aqui, ó, tá marcando que isso aqui é um componente completo da minha página. Então, isso aqui é como se fosse um post, um produto, no caso de loja. Tranquilo? E aí, para finalizar, a gente pode, para finalizar o main, né, no caso, a gente pode colocar uma aside ou dentro do main ou fora do main. Lembrando que o aside, ele geralmente fica do lado, né? Ele fica do lado ali, mas com conteúdo relacionado ainda à sua página. Ok? E aí, para finalizar o body, né? Lembrando que, de novo, tudo isso aí que eu falei tem que estar dentro do body, ok? E aí, aqui a gente pode finalizar com o footer. Essa tag que está aqui em cima, aqui, ó, meta char7,
é justamente para o caso de você quiser fazer isso aqui, ó. Vou te mostrar um exemplo aqui rapidão para vocês. Vocês podem ver que se eu colocar aqui, vou colocar uma H1 aqui em cima de tudo. E eu vou colocar assim, ó, exemplo da importância do meta char7. E aí eu vou colocar C cedilha, eu vou colocar acento, eu vou colocar um tio. Então assim, tá vendo que eu tenho 3 caracteres aqui, ó. Uma C cedilha, um acento agudo no A e um tio. Vamos ver se isso aqui vai ser traduzido da forma que eu quero pra cá? Aqui, ó. Tá vendo que ele foi traduzido perfeitamente da forma que eu quis aqui? Ele veio exatamente dessa forma. Por que ele veio assim? Justamente, esse é o papel que o meta char7 faz. Ok? No caso aqui, a gente não conseguiu ver, porque provavelmente o Visual Studio Code ele já coloca essa codificação aí no nosso arquivo, e aí por isso que ele já vem assim. Só que normalmente não acontece isso. Normalmente acontece uma coisa que fica uns caracteres estranhos. E aí fica meio bugado, exatamente. E aí é importante que a gente coloque, né, o meta char7 aqui, colocando o UTF-8. Isso tinha acontecido na sua aula. Foi, acho que foi na revisão. Ou foi na aula de Div e Class. Isso, não, aconteceu de ideia e em Class. uma aula mesmo. Pois é. Aí, por isso que é importante colocar o meta char7, justamente para você falar para o navegador que você está utilizando essa codificação aqui, que é a codificação que tem C cedilha, que tem A com tio, que tem A com acento, ok? Então, para isso que você vai meta char7. Mas voltando aqui para as tags semânticas que eu estava falando para vocês, todo mundo entendeu aqui os papéis da divisão aqui do código que eu estou fazendo aqui? Sim. Então, beleza. São tags de organização, tá, galera? Aí, uma aplicaçãozinha legal que a gente pode aplicar justamente para fazer o quê? Para fazer um menuzinho da página. E essa aplicação, ela vai utilizar listas, ok? E ela vai utilizar o nav. Nesse caso, a gente vai colocar o nav dentro do header, ok? Então, vocês estão vendo aqui o códigozinho? Aqui a gente tem o quê? A gente tem o body, lembrando que tag semântica tem que estar tudo dentro do body, ok? Dentro do body a gente tem o cabeçalho, que abre aqui e fecha aqui, e a gente tem o main. No cabeçalho, a gente tem o quê? A gente tem uma nave, que vai ser onde vai estar o menuzinho do meu site, perfeito? E aí, nesse menuzinho, eu vou fazer o menu como? Eu vou fazer o menu utilizando a UL, ok? Então, se eu criar uma lista não ordenada, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer... Tá vendo que eu coloquei aqui 4 LIs, e dentro desses LIs eu coloquei a tag A? E aí, como essas tag A, a gente já viu que elas podem utilizar o href para colocar um link, a gente consegue fazer, gente, o seguinte. A gente consegue fazer um menuzinho que vai levar para as 4 seções do site, ok? E aí aqui no main, a gente pode colocar essas seções. Tá vendo isso aqui que legal? A gente está colocando um href para um ID, e esse ID está na mesma página. Então, quando eu clicar aqui na seção 1, por exemplo, ele vai me levar para cá, ok? Quando eu clicar na seção 3, ele vai me levar para cá. Então, isso aí é uma coisa que é legal vocês prestarem atenção também, que a gente está utilizando aqui o A e o href para levar para seções da mesma página. Isso é bem legal, ok? E aqui do lado, a gente tem aqui o CSS de como que a gente aplica, né? Vocês podem ver que é bem grandinho aqui o CSS, para deixar essa estilização aqui do menuzinho legal. Então, ó, a gente está colocando um background color para o header, ok? A gente está falando que a UL que está dentro da nave, então nave UL, o L que está dentro da nave, ela vai ter essas características aqui. A mais importante delas é a Display Flex e a Flex Direction Row. Isso aqui, galera, é para quê? É para a gente colocar a lista, ao invés de colocar na vertical, a gente colocar na horizontal, ok? E aí a gente pode colocar no aqui, né, um Text Decoration None e um Color White. E aqui a gente pode utilizar um rover. A gente vai aprender mais sobre isso aqui na próxima aula. Beleza? Sobre esse rover aqui e tal. Mas basicamente, olha como é que ficou, galera. A gente tem aqui o menuzinho, né, vermelho lá. A gente tem a seção 1, a seção 2, seção 3, seção 4. Se eu passar o mouse em cima da seção 1, como é que fica? Fica justamente da forma que ele está falando aqui, ó. Fica preto e o cursor vira a mãozinha. Então fica assim, tá vendo? Enquanto as outras fica dessa forma aqui.
Legal? Todo mundo entendeu essa aplicaçãozinha aqui? Como que a gente usa lista em nave para fazer o menu? Sim. Sim. Então, basicamente, você vai colocar uma lista, tá? Você vai colocar essa estilização que tá aqui no slide. Geralmente ela não falha, essa estilização aqui ela sempre vai funcionar. E aí você faz um Nave menuzinho. mesmo? Oi? A nave a gente vai usar mais pra quê? Para fazer o Tipo, menu do site. qual a melhor... Como Dentro assim? da nave, a gente coloca o menu especificamente do site, ok? É mais para organizar, né? Isso, é para ficar organizado onde que vai estar o menu. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que isso aqui é um menuzinho? Se eu clicar aqui, eu vou para outra página. Se eu clicar aqui, eu vou para outra página. Se eu clicar aqui, eu vou para outra. Se eu clicar aqui, eu volto. No caso, o que é o nav aqui? O nav é justamente essa partezinha aqui, ó. Que eu tô passando o mouse aqui em cima agora, tá vendo? Isso que é o nav. Então, é importante a gente colocar essa tag nav justamente para a gente avisar para o navegador que essa seçãozinha aqui é onde vai estar o menuzinho do nosso site. Todo mundo entendeu isso aí? A gente pode pôr o local que o nave vai ficar? No caso aqui o nav ele tá ficando no header, né? Que é o mais comum, você colocar o menu do seu site no cabeçalho. Só que você pode colocar o nav dentro do main, você pode colocar o nav em um aside, né? Para ficar ali do lado. Aí você que escolhe isso aí, entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa aplicaçãozinha aqui? Lembrando, gente, que isso aqui, essas tags por si só, elas não fazem muita coisa não, tá? Elas são basicamente divs, só que com outro nome. Para elas serem aplicadas legais mesmo, vocês têm que trabalhar com elas no CSS. Então, estão vendo que eu apliquei aqui no header, eu apliquei um background color? Então, assim, eu tô destacando o cabeçalho do meu site, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que o cabeçalho tá realmente vermelho, tá vendo? Então eu consigo ter uma noção claríssima disso aí, fica bem legal. Ok? E aí, basicamente, foi isso a aula de hoje, galera. A gente aprendeu aí sobre listas. Fazer um exemplo agora? Né? Oi? Fazer um exemplo da neve? Da neve, nave? Ok, vamos fazer um exemplinho aqui então. Vamos vir aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. E aí, como eu falei, né? Tags semânticas tem que ser tudo onde? Tudo dentro do body, ok? Então, eu vou colocar aqui o header. A gente sempre começa colocando o header. E aí, o header e o main, ok? E o footer. Eu diria que essas aí são as três que vocês precisam colocar primeiro, porque essa que é a divisão básica do site. O cabeçalho, conteúdo principal e o rodapé, ok? Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer um navezinho que vai ser um menu, ok? Então, dentro do nave, que vai estar aqui no header, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui uma UL, ok? E essa UL, eu vou colocar aqui, no meu main, eu vou colocar 4 sections. Eu vou colocar um ID aqui, que vai ser seção 1. E aí eu vou copiar isso aqui 4 vezes, 2, 3, 4. Vou fazer aquele exemplo lá do slide. 3 e 4. E aí, para vocês verem como que é legal isso aqui, deixa eu colocar aqui. Então assim, eu estou criando seções no meu site, ok? Eu tenho aqui 4 seções. Eu vou colocar aqui um H1. Essa é a seção 1, beleza? E aí, eu vou dar aqui, ó. Eu vou dar um monte de BR. E eu vou copiar isso aqui para as outras. Só um exemplo, tá? Normalmente você colocaria, né, o conteúdo que o seu site teria mesmo. No caso dos Simpsons lá, né, seria os personagens e tudo mais. Aqui eu tô só fazendo um exemplo de como que a gente consegue separar o site em seções. E aqui um A gente cabeçalho. vai continuar no site do Simpsons? Sim. Aqui, ó. Mas isso nas próximas aulas, beleza? Hoje ainda não. E aqui eu vou colocar uma UL. E aí dentro dessa UL eu vou colocar os LIs que vão ser a seção 1 aqui.
E aí eu vou colocar seção 2, seção 3, seção 4. Beleza? Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu criei um cabeçalho, ok? Nesse cabeçalho eu coloquei um H1 falando que esse é o meu cabeçalho, uma nave, e aqui dentro da nave eu coloquei o L, que é o meu menu. Lembrando que a nave é onde vai estar geralmente o menu do seu site, ok? Aí fora do header eu coloquei aqui um main. Nesse main eu criei 4 seções utilizando a section, né? E aí eu criei um footer, e aqui no footer eu vou colocar um H1 aqui realmente, né? Esse é o meu rodapé. Ok. Então, a gente pode estilizar isso aqui agora. Como que a gente pode estilizar isso aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar no meu header, eu vou colocar um background color nele de dark red, ok? O meu header vai ser dark red, e aí eu quero que o meu header, eu quero que o H1 que fica dentro do meu header, então eu coloco aqui header H1, ou seja, H1 que está no header, eu quero que ele fique centralizado. Então, no text align, eu vou colocar aqui center, ok? No caso da minha header, aliás, no caso da minha nave, o L, né? Eu criei aqui uma UL e essa UL está dentro da nave, certo? Eu quero que essa nave UL, eu quero que a list style type, eu quero que seja none, porque eu não quero que tenha marcador. Eu quero que o display dela seja flex, e eu quero que a flex direction seja row, ok? Justamente para deixar dessa forma aí. Essa forma aqui, gente, a gente tem que colocar um A e uma href, e esse href eu quero que ele leve para a seção 1, lá no meu site, que está com o ID lá, ok? Então, eu vou colocar... aqui, ó. Vocês podem ver que eu criei o quê? Eu criei justamente, né? Já até apareceu ali, já até ficou dessa cor o seção 1 ali da section ID. Isso, exatamente. Então aqui a gente está criando o quê? A gente está criando links para as seções internas do nosso site, ok? Vamos ver como é que ficou já isso aqui? Vamos dar uma olhadinha, ó. Ó, aqui a gente tem, esse é o meu cabeçalho, tá aqui em cima. Aqui a gente tem a seção 1, a gente tem a seção 2, seção 3, seção 4 e o rodapé. Eu quero que o rodapé, ele fique um pouco diferenciado. Eu vou colocar aqui, ó, que o footer H1, eu quero que a font size, só um minutinho, eu quero que a font size dele seja 15 pixels e eu quero que o text align dele seja no centro, ok? Então eu estou colocando o H1 lá do meu footer, com essas características aqui, vamos ver como é que tá agora. Aí, ó, o rodapézinho ficou pequenininho, tá vendo? No meu rodapé, no meu footer, eu vou colocar um text align dele de cinza. Text align não, um background color de cinza. Então eu vou colocar aqui um dark slate gray, esse aqui, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Então tá aqui o rodapézinho, tá vendo? O rodapé do meu site tá aqui o cabeçalho. Tá vendo que tá horroroso essa forma de tá aqui, ó? A gente pode colocar uma característica aqui, que é o... Lá no slide, se eu não me engano, tem na estilização aqui, ó, que é o Justify Content. A gente coloca Space Around justamente para ele separar, né, o menuzinho lá. Então aqui, ó, se a gente olhar agora, ele já está separadinho. Então a gente tem seção 1, seção 2, seção 3, seção 4. Então aqui, ó, se eu clicar na seção 2, eu vim para a seção 2 já, tá vendo? Se eu clicar na seção 4, eu vim para a seção 4. Então assim, é realmente um menu que a gente consegue fazer e trabalhar com ele, né, dentro aqui do site, ok? Então isso a gente tem... Isso é muito bom, né? Tipo, porque a pessoa pode ser grande, aí tem um menu que leva para cada página. Isso daí pode ser muito bom para ajudar a pessoa a fazer seu site. Isso, exatamente. Geralmente os sites eles têm um menu. Você ia perguntar, Maria Clara? Sim, sim, isso tem como mudar a fonte do site. Tem, claro que tem. No caso de mudar a fonte do site inteiro, qual que é a facilidade? Você coloca aqui o body, né? E aí você vai mudar a fonte de todo mundo que estiver dentro do body. E aí você pode colocar aqui, para mudar a fonte, você coloca a fonte family. Então bora colocar aqui uma fonte legal. Cursive, por exemplo, é uma fonte que eu gosto, Cursive.
Se a gente colocar cursiva aqui, aí o site inteiro mudou de fonte, tá vendo? Fica essa fonte mais... E se for pra mudar só a seção 1? Oi? E pra mudar só essa seção 1? Então, aí ao invés de colocar no body, você colocaria onde? Vamos lá, alguém sabe? Alguém sabe como que eu faria para mudar apenas a fonte da seção 1? H1, fonte family e a fonte que você quer. Não. Vamos lá, vamos tentar fazer dessa forma aí que você falou. Se eu colocar H1 e a fonte family, eu vou acabar mudando não só a minha seção 1, mas eu vou mudar todos os H1s. Então, assim, esse H1 aqui que está aqui no cabeçalho mudou. Esse H1 que está no rodapé mudou. Então, não é assim que eu faço. Eu tenho que falar a minha seção 1 apenas. Como que eu falo apenas a minha seção 1? Você vai colocar o hashtag. Div não. Div não, porque eu já tenho um ID aqui. Tá vendo que eu já tenho um ID na minha section? Não tem por que criar outro div aqui. Vai colocar o hashtag no... Aí. E seção 1. Ok. Então, hashtag seção 1. E agora sim, se a gente colocar a fonte family cursiva aqui, a gente vai ver que apenas a seção 1 mudou, tá vendo? Então aqui, ó, essa fonte aqui tá diferenciada porque é da seção 1. Só que a gente tem a seção 2, seção 3, seção 4, rodapé e cabeçalho, tudo mudado. Fechou? E aí aqui a gente tem o menuzinho, né, como eu falei, que a gente consegue clicar e ir para seções. Tranquilo? Então essa aí foi a aula de hoje, galera. Basicamente, né, utilizar as tags semânticas para fazer a divisão do site, ok? Juntar isso aí com HTML para conseguir fazer uma estilização bacana e utilizando lista, né, dentro do Nave. E aí o Nave pode estar dentro do header, pode estar dentro do aside, para fazer o menuzinho para o site, ok? Nesse caso aqui, a gente fez o menuzinho levando para o href das seções internas do próprio site. Só que a gente também pode fazer o menuzinho que leva para outros arquivos HTML, como é o caso desse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver aqui em cima que a gente está no index.html nesse momento. Se a gente clicar aqui, a gente vai para o 2x2.html, tá vendo? Então é outro arquivo e aí fica melhor para a gente poder fazer um site mais complexo com mais páginas. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Sim. 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 Então, tranquilo, gente. Eu vou passar aqui para vocês agora o trabalho, ok? Antes, né? A gente tem aqui as referências, o material do Flávio Coutinho, a documentação do Mozilla, a documentação aqui da W3 Schools. E tem aqui sugestões de leitura para vocês, ok? Que são o tipo de imagem lá, né? Para colocar a imagem naquele list style, a position e tabelas. Que além de listas, a gente consegue fazer tabelas também. E aí, caso vocês queiram dar uma lida a mais, eu recomendo que vocês entrem aqui nesse site. Tá aqui perfeitinho aqui. Beleza? Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não. Então, tranquilo, gente. Não. Nessa semana, até semana que vem, a gente vai começar o Jornal do Bairro, parte 1, ok? O que é o Jornal do Bairro, gente? O Jornal do Bairro é uma atividade que vocês vão fazer pra gente, ok? E essa atividade, ela vai valer 20 pontos. Vão ser 10 pontos da parte 1 e 10 pontos da parte 2. Tranquilo? Nessa atividade, é obrigatório que vocês coloquem esse site lá no GitHub Pages. Então, quem perdeu a aula 3, que é ensinando a colocar um site no GitHub, vai ter que reassistir essa aula, ok? Essa semana aí a gente vai ter 4 monitorias novamente, justamente para ajudar vocês a conseguirem fazer o site e publicarem ele, ok? E aí, eu quero que vocês criem um site, para quê? Justamente para o jornal do seu bairro. Nesse site, gente, ele tem que ter a divisão das tags semânticas da forma que a gente trabalhou aqui, ok? Ele tem que ter um header. Nesse header, você vai utilizar a tag nav e a tag UL, da mesma forma que a gente aprendeu hoje, para fazer o menuzinho, fechou? A gente vai utilizar também no main section e article para separar as notícias do jornal. No footer, você vai colocar as informações do jornal, ok? E, no mínimo, em uma das notícias, você vai colocar um vídeo que vai estar presente no seu site por meio da tag iframe, ok? Essa tag iframe aqui, a gente não ensinou ela
claramente assim no nosso curso aqui, só que ela tá em um link das aulas anteriores, que tinha lá a sugestão de leitura. Eu falei assim, gente, quem quiser ver como coloca vídeo, clica aqui. Aí vocês vão clicar nesse link, vão dar uma lida lá como é que faz e vão utilizar. Mas basicamente é colocar o MyFrame e o link do vídeo e tá lá o vídeo. Beleza? É bem simples mesmo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o bairro onde vocês moram. No caso de vocês não souberem notícias reais, vocês podem inventar notícias, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplinho. E esse exemplinho foi feito pela Tássila, que é uma das nossas monitoras. E ele com certeza vai trabalhar com vocês nele lá na monitoria dessa semana, ok? E ela fez um jornal aqui do Corinto News. Aqui, ó. Olha só que bacana, gente. A gente tem aqui o Corinto News. Tá vendo que aqui em cima a gente tem uma animaçãozinha correndo? Quem perguntou aí de animação, ó. Tá vendo essa animaçãozinha que tá correndo aqui com o título? Ele tá mexendo e se a gente passar o mouse ele muda de cor, tá vendo? Esse tipo de animação aqui a gente vai aprender na próxima aula e a gente vai aprender a importar elas no site na próxima aula também. Da mesma forma como fazer esse menuzinho interativo, que a gente consegue clicar, ele muda de cor, a gente passa o mouse, ele muda de cor. Quanto tempo para fazer o trabalho? São 2 semanas. Essa primeira semana aqui, vocês vão fazer só o corpo do site. Vocês não vão colocar animação, vocês não vão colocar essa mudança aqui de cor, certo? Vocês vão fazer só o corpo do site mesmo. Então aqui, ó. Aqui em cima a gente tem um header com o título e o menu, ok? Aqui a gente tem o main com as principais notícias. E aí cada notícia dessa aqui, ó, é um artigo. Então aqui, ó. Moradores quebram quarentena para ficar na fila da nova loja de 3,50. Padaria Nutripan vende máscaras de pano com o melhor preço da cidade. Mulher morre após erro médico. Então assim, são notícias que você pode inventar, ok? E aí, em uma dessas notícias, em uma dessas seções do seu site, tem que ter obrigatoriamente um videozinho. Então aqui, ó, a Tássila colocou um vídeo mostrando a cidade de Corinto, ok? Então aqui tem uma descriçãozinha, tem um videozinho aqui, certo? E aqui embaixo, no rodapé, né, no footer, tem as características do jornal. Corinto News, o telefone, né, o endereço. Isso aí vai depender da criatividade de vocês, tá? Vocês podem inventar as notícias, podem pegar a imagem na internet, mas o site tem que estar mais ou menos nesse modelo aqui, ok? O trabalho final, ele vai ser avaliado nesse modelo aqui. E aí, ó, se a gente analisar o código, vamos abrir aqui esse arquivo HTML da Tássila. Vamos abrir ele com o code. E aí vocês podem ver o que, ó? Vocês podem ver que a gente tem o que aqui nesse código? A gente tem o header, Corinto News aqui, tá vendo? A gente tem section, e aí a gente tem dentro do header, né? A gente tem o menu, a gente tem o main aqui, a gente tem article para fazer a notícia, a gente tem o footer com as informações. Então essa é a característica que eu quero que vocês utilizem, tá? No caso de colocar vídeo, vocês vão utilizar isso aqui, ó. iFrame, SRC e o link do vídeo. Só isso. Ok? Isso aqui, ó, basicamente, e fechou iFrame. Então, para falar que eu não ensinei, eu vou até colocar aqui nesse index.html aqui, justamente com vocês. No final do main aqui, ó, vamos pegar um vídeo aqui rapidão, só para mostrar rapidinho. Vamos lá. Vou vir aqui no YouTube. Vou pegar aqui os melhores momentos do João Frango. Eita. Não, pô, jogão não. Aqui, ó. Melhores momentos do João Frango. Você vai pegar o link do vídeo, igual você faz com a imagem. Com a imagem você não copia o endereço da imagem. Aqui você vai copiar o endereço do link. Copiou o endereço do link, você vai vir aqui, vai colocar a tag iFrame, SRC igual e o link do vídeo. E aí, fechou a tag iFrame, ok? Basicamente com isso, o que você faz? Você faz com que no seu site apareça aqui embaixo um link, né, do vídeo. No caso aqui, vocês podem ver que a conexão com o YouTube foi recusada. Justamente porque a gente precisa colocar aqui, ó, toda essa linha aqui. Espera aí, rapidão. E aí, se caso a conexão com o YouTube não esteja sendo feita lá, vocês podem colocar
vocês podem colocar um vídeo para outro site, né? A gente tem vídeos aí na internet por todo lugar. Deixa eu ver se agora vai aqui. Não foi. Então, assim, vocês podem pegar vídeos de outros lugares também, ok? Só que geralmente vai dar certo. Eu não sei porque que tá recusando a conexão com o YouTube aqui. Provavelmente tem alguma coisa a ver com o site não estar hospedado, né? Mas aí eu acho que a Tarsila pode ajudar com isso. Deixa eu ver como é que ela fez aqui. Ela utilizou do YouTube? Deixa eu ver. Ela utilizou do YouTube também. Ah, tá. Eu acho que tem que ter Embed. Peraí. Vai ter atividade, Marcos? Essa é a atividade. É isso aqui que eu tô explicando pra vocês. É a atividade. Essa atividade do jornal é a atividade da semana, ok? A gente vai enviar ela, tipo... Ô, Marcos, Oi. agora vai ter monitoria? Vai ter monitoria, na verdade, pra fazer essa Ah, tá atividade? aqui, ó. Tá aqui, ó. Gente, pra poder colocar o YouTube lá no site de vocês, vocês vão clicar aqui em compartilhar, vão vir aqui em incorporar, ok? E aí vai aparecer aqui o códigozinho, ó. É basicamente vocês copiarem esse código que vai aparecer. Então você copia ele, vem no seu site e cola a linha aqui, ok? Pegou lá, veio, colou aqui, pronto. Bora ver se agora vai aparecer aqui. Pronto, tá aí os melhores momentos do João Frango. Fechou? Então assim, é mais fácil ainda do que eu tava pensando. Você vai fazer o quê? Vai vir no YouTube, vai pesquisar o vídeo que você queira lá. Então no caso, vamos supor que você quer fazer um vídeo de Montes Claros. Você coloca aqui Montes Claros. Vai aparecer aqui Montes Claros para investidores, né? Aí você vem, clica no vídeo, ok? Vai aparecer aqui, ó, compartilhar. Aí você vai clicar em incorporar. E aí, em incorporar, vai aparecer aqui realmente, né, essa questão que você pode só copiar esse texto que vai aparecer aqui, ó. Você copia isso aqui, copiou, vem no seu código, coloca aqui, e aí vai estar lá no seu site o vídeo, ok? Então aqui a gente tem uma para investidores, ok? Oi. Nesse caso de uma cidade fictícia que a gente pode inventar, a gente pode pegar qualquer vídeo. É um vídeo que faça sentido, né? Mas assim, o legal é que você faça do seu próprio bairro mesmo. No meu caso aqui, ó, no caso da Tarsila, né? Ela morava em Corinto. Aí, acho que ela tá lá ainda, na verdade. Então ela fez de Corinto, ok? É legal que vocês façam da onde vocês estão. Se vocês estiverem lá no centro de BH, aí você coloca Centro de BH News, ou Jornal do Centro de BH. É a criatividade de vocês aí, tá? Se vocês quiserem inventar um bairro fictício também pode. Se você quiser inventar uma cidade, pode. Só precisa ser coerente, ok? Só precisa ser legal. E é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a atividade de hoje, gente? Não. Acho que não. Não. Beleza, então. Então, essa aí foi mais uma aula, né? A aula 5 aí do nosso curso. A gente aprendeu listas... É a 6, não? É a aula 6, mas é a aula 5 porque teve uma aula de dúvidas, né? Então, tá. de conteúdo mesmo é a aula 5 porque teve uma aula de dúvidas. Então, essa aí foi a 5ª aula de conteúdo do curso. A gente aprendeu listas e tags semânticas. E a gente vai agora pro Discord para ficar lá até 3 horas. Quem quiser já tirar uma dúvida. E aí os monitores vão estar lá para ajudar vocês. Quem quiser colar no Discord. De agora até 3 horas nós estaremos lá. E é isso aí, gente. Durante a semana nós teremos mais 4 monitorias. Quem tiver dúvida, manda lá no Discord, ok? Vai na monitoria que os monitores vão ajudar vocês com todo prazer do mundo. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Gente, sobre o WhatsApp, é mesmo. O WhatsApp, eu vou demorar um pouquinho a responder, tá? Mas eu vou olhar todos os WhatsApp ainda e vou responder lá. Fechou? Então é isso, gente. Boa semana pra vocês. Obrigado aí por assistir mais uma aula. E bons exercícios, bons estudos. Tamo junto. Ô, Marcos.